Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre teologia de libertação. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Alexandre Ferreira. Olha aqui, sempre falam pra gente quando vocês vão falar de teologia da libertação. Não é isso, Alexandre? É. E a gente, na verdade, tá sempre falando de teologia da libertação. É, né? Haja vista que a gente tem um programa sobre José Comblan. Pois é, e outro sobre Dom Luciano. E outro sobre Oscar Romero. Pois é, então quer dizer, o que não falta pra gente são programas que dão uma ajuda num olhar daquilo que é a chamada teologia da libertação. Mas, eu tava falando com o Alexandre pouco antes de a gente ligar os microfones, como toda boa teologia, a gente precisa criar um bom referencial teórico. E o que a gente vai fazer nesse programa é criar o melhor referencial teórico para se fazer teologia da libertação. A gente vai partir do ponto de vista bíblico, não é isso, Alexandre? Sim, para o cristianismo isso é essencial, e eu diria mais, como nós vamos lá para o Antigo Testamento, eu diria para o judaísmo isso também é essencial. E eu diria sem dúvida, mais uma coisa ainda, que este ponto que nós vamos partir provavelmente foi o que nos encantou, né, Pedro? Pela teologia da libertação. Sim. Ele, na verdade, ele é o ponto de ignição daquilo que é a síntese da própria teologia da libertação no seu bojo, no seu contexto, no seu conteúdo, não é? A teologia da libertação, ela tem como ponto de ignição esse trecho que a gente vai ler daqui a pouco, não é isso? Sim. Eu lembro, Alexandre, de muita gente... Bom, a gente já tá fazendo a pauta. Vamos pro jogo antes, rapidinho ou não? Rapidinho, vamos ver se sai alguma coisa. É melhor, né? Porque senão não vai. Alexandre, eu estou correndo bastante, embora estando desempregado, ainda tem bastante coisa pra fazer. E eu tenho aqui aquele bom e velho jogo de cartinhas de cinema, porque eu não tive tempo de preparar o jogo, tá bom? Eu pensei que você tava correndo na rua. Eu já ia te dar um pito. Não. Tô guardadinho no bunker de uma conversa, faço pães, não é? Faço pizza, gravo vídeos, escrevo dissertação de mestrado. É essa a minha vida ultimamente. Só tá faltando fazer cerveja. Deixa pra lá, deixa pra um próximo programa. Vamos lá então, olha, fala para, Alexandre. Parei. Vamos lá. Qual é, Alexandre, o seu filme nacional preferido? Eu tinha um, mas mudou. Agora eu tenho outro. Nacional preferido é Alto da Compadecida. Sim. Então, eu tenho dois nacionais preferidos, viu, Alexandre, agora? Certo. Um é o Alto da Compadecida. E o outro, Bacurau. Pois é. Bacurau é digno de nota. É digno de nota. Eu acho que são opostos. São. Mas revelam uma brasilidade, né? Sim. Eu acho que são bem brasileiros. Olha, valem a pena. Filme nacional é difícil, cara, porque ou é muito besteirol ou é cabeçudo demais. Então eu fico com o Alto da Compadecida porque eu acho que tem ele é cabeçudo disfarçado, entendeu? Sim, o Suassuna é sempre gênio, né? Sim. Mas tem coisa legal, tem o Bingo, já viu o Bingo, Rei das Manhãs? É legal. Pois é. Bingo é legal. É difícil, cara. Bingo tem um quê de trágico, assim, de tragédia, que na estética anos 80 é a tragédia que cabe. Eu acho que o problema do Bingo também, Alexandre, na minha opinião, né, é que ele, vamos assim dizer, ele tem uma coisa pesada. Tem. Né? Isso aí, rapaz, olha, eu não vou negar, deixa a gente mas mal. Mas tem um outro brasileiro que eu assisti bacana, chama O Roubo da Taça. Já viu esse? Já. Esse é legal também. Já. Eu não vou mentir pra você, eu gosto de Tropa de Elite. Gosto de... Eu peguei asco. Eu gosto, sobretudo do primeiro. Gosto de Cidade de Deus. Mas tem algumas coisas cabeçudas, por exemplo, Aspirinas e Urubus, eu acho que é esse o nome. Nunca ouvi. Rapaz, olha, É uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Rapaz, é
É assim, cabeçudo, né? É cabeçudo. Filme brasileiro pra você ir assistir naqueles cinemas alternativos, horários alternativos. Na reserva cultural. A caspa sai que nem mandiopan, né? De tanto que esquenta. Exato. Alexandre, manda mais um rapidão, vai. Senão a gente não chega no tema. Vamos lá, manda para Alexandre. Pare. A que filme você assistiu que o fez pensar isso só acontece no cinema? Tem vários, né? É que nem a história do cara que foi assistir Super-Homem, aí na hora que o Super-Homem começou a voar, o cara falou, aí, começou a mentirada, né? Esse dia eu tava assistindo aqui em casa, acho que foi o Scott Pilgrim, né? Aí tem tudo aqueles absurdos, aí teve uma hora que aconteceu uma cena mais absurda, eu falei, mentirada aí. Aí começou. Ó, eu vou falar um que, na verdade, vai pela minha memória afetiva, porque, na verdade, todo filme, isso só acontece no cinema mesmo, né? Sim. Mas eu lembro que um que mexeu comigo, eu acho que eu já até mencionei esse filme, mas ele ao mesmo tempo que ele só acontece no cinema, ele traz alguma coisa de visceral quando a gente assiste, pelo menos eu tenho essa memória de que mexeu muito comigo lá na adolescência, que é Assassinos por Natureza. Do Tarantino, não é? Então, eu vou puxar a referência aqui pra não mentir sozinho. Acho que eu sei que filme é do Tarantino, sim. Então. Então, com aquele careca, né, na capa, um cara careca, né? Na capa, é isso mesmo. Você sabe que esse filme do Tarantino eu não assisti. São filmes... O Tarantino é a mentirada toda, né? É toda. A pessoa tem mais sangue do que um ser humano normal, por exemplo. Exatamente, porque é de alguma forma uma fábula da vida real. Você fala, isso só acontece no cinema, mas ele puxa uns gatilhos assim em nós, né? Que faz você pensar. Eu confesso que, assim, eu assisti esse último, Era Uma Vez em Hollywood. Não sei se você viu esse filme. Não assisti, cara. E tem uma hora lá que tem uma violência... Assim, o Tarantino tem violência, né? Mas lá pro final tem uma violência contra a mulher, assim, né? Lógico, faz parte de toda a cena. Não é uma violência contra a mulher propositada. Mas, cara, ver mulher apanhando no cinema de homem, mesmo que seja de um jeito estilizado e tarantinesco, não tem graça, né? Não rola, né? Passou dessa época, sabe? Eu acho que já deu. Metralhar o Hitler, beleza, mas eu acho que sim, tacar fogo, né? Mas nem estilizado não rola, cara. É forte, me deixou desconfortável e me causou uma má impressão no filme, a minha. Não, menos. Faz sentido. Mas é interessante isso também, né? Você pensar que algumas coisas que... Olha aqui, eu tô vendo que no Assassinos por Natureza tem Robert Downey Jr., cara. Olha só. E Tommy Lee Jones. Eu já vi o Tommy Lee Jones, Alexandre, uma vez no aeroporto. No aeroporto de Buenos Aires. Quase que eu fui lá. Você tá filmando alguma coisa? Pois é, vi lá. Mas eu ia falar que é bom isso, né? Que algumas coisas nós não toleramos mais ou estamos ficando mais espertos. Sim. Coisas que víamos antes na tela e achávamos natural e hoje já falamos, não, isso daí não tem graça. Isso eu acho que é um progresso. Não, sem dúvidas. Eu, particularmente, eu lembro que eu fiquei muito incomodado. Eu falei, cara, não dá, não rola. E não rolou, estragou a experiência. Alexandre, chega 10 minutos de conversa fiada. Vamos pro tema, Alexandre. Sim, fiada totalmente. Vamos. Moisés era pastor das ovelhas de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Certo dia, levou as ovelhas deserto adentro e chegou ao monte de Deus, o Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés notou que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Pensou, vou aproximar-me para admirar essa visão maravilhosa. Como é que a sarça não para de queimar? Vendo o Senhor que Moisés se aproximava para observar, Deus o chamou do meio da sarça. Moisés, Moisés... Ele respondeu, aqui estou. Deus lhe disse, não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar onde estás é chão sagrado. E acrescentou, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque
o Deus de Jacó. Moisés cobriu o rosto, pois temia olhar para Deus. O Senhor lhe disse: Eu vi a opressão de meu povo no Egito. Ouvi o grito de aflição diante dos opressores e tomei conhecimento de seus sofrimentos. Desci para libertá-los das mãos dos egípcios e fazê-los sair desse país para uma terra boa e espaçosa, terra onde corre leite e mel, para a região dos cananeus e dos heteus, dos amorreus e dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. O grito de aflição dos israelitas chegou até mim. Eu vi a opressão que os egípcios fazem pesar sobre eles. E agora, vai! Eu te envio ao faraó para que faça sair o meu povo, os israelitas, da escravidão do Egito. Muito bem, você acabou de ouvir um trecho do capítulo 3 do livro do Êxodo. Bom, Alexandre, antes da gente começar a conversar, eu procurei um material e não encontrei, deve estar guardado e sei lá onde. Eu fiz algumas entrevistas com lideranças muito antigas do Heliópolis, sabe? Gente assim que quando chegou no Heliópolis tudo era mato. Lembrando, o Heliópolis é a maior favela de São Paulo, né? Consequentemente uma das maiores do Brasil e da América Latina. E eu sempre perguntava para 3. Miguel Borges Leal, você conhece, não é? Josefa Benedita, outra lenda. Outra lenda. E Dona Francisca Barreto, outra lenda do Heliópolis, né? Gente que eu tenho no coração. E eu perguntei pros 3, Alexandre, se a sua vida, ou a vida a sua luta, se ela tivesse que se encaixar em um livro da Bíblia, qual livro seria? Adivinha qual foi a resposta unânime dos 3, Alexandre? Êxodo. Cara, ó, voltando pro jogo, eu vou dar outra indicação de filme nacional. Narradores de Javé. Perfeito, perfeito. Não, é isso. É Narradores de Javé. Encaixa direitinho aqui nessa leitura que nós fizemos. Mas eu não digo. É mesmo, rapaz. Olha, e era um filme que passava-se muito em teologia bíblica na faculdade de teologia, não é, Alexandre? Não, necessário. Se você quer entender um pouco a questão bíblica e do Êxodo, veja, procure Narradores de Javé. Mas a mim chamava muito a atenção isso. Eles poderiam dizer qualquer coisa, não é, Alexandre? Eles poderiam falar de qualquer outro livro da Bíblia. Eles poderiam falar dos profetas. Eles poderiam falar de Jeremias. Eles poderiam falar de Isaías. Eles poderiam falar de Amós. Ninguém, né? Poderiam falar de Oséias, não é? Amós, que era agricultor, era vaqueiro, né? Que o nosso professor falava, mas não. Eles falavam do livro do Êxodo. Tamanha a identificação que este povo, não é, do Heliópolis, essas lideranças antiquíssimas que chegaram no Heliópolis, tinham com o quê? Com a conquista da terra, baseados pela fé. Isso é muito bonito, né, Alexandre? Interessante você pensar que talvez se você perguntar para outros cristãos católicos qual livro você mais se identifica, muita gente, Pedro, eu acho que até vai demorar para responder a pergunta. Assim. E talvez nem consiga dizer qual livro gosta, até porque muitas vezes você vê programas de televisão, por exemplo, de TVs que se dizem católicas e que conseguem fazer uma programação de praticamente 24 horas e praticamente não lê a Bíblia. Não, vem de santo, né, Alexandre? Terço, essas coisas, né? Terço que brilha no escuro. Sim, mas formação. E quem dá formação geralmente não tem formação teológica, né? Que coisa, né? Tem, mas esqueci. Tem gente que dá aula, vocês que assistem aí, vocês têm aula de catecismo, não precisa nem assistir a televisão. Abre o catecismo e lê você. Porque tem muita gente só fazendo isso, né, Alexandre? Não, aí a gente volta para a problemática. Você, que é católico, qual o seu livro preferido da Bíblia? Sim. Porque é importante que se tenha um, talvez, até mais de um. Sim. Porque é importante. Qual é o seu, Alexandre? Bíblia, viu, gente? Cara, eu gosto bastante do Evangelho de São Marcos. O Evangelho de Jesus segundo São Marcos. Bem sucinto, historicamente acurado. O que eu, assim... Talvez é porque a gente tem fases na vida, né, Sim. Pedro? E eu meio que redescobri há pouco tempo.
Marcos, e essa coisa do ser sucinto, ser um livro rápido, que pega ali a história toda de uma vez. Não tem rodeio. Não tem rodeio e tal, tem todos os ditos mais importantes de Jesus ali. Pra mim é o mais, com certeza, Êxodo estaria ali nos top 5 também. Eu gosto do Êxodo, da teologia que é construída no Êxodo. Os evangelhos, eu gosto muito dos 4. Houve uma época que eu tinha uma certa dificuldade com o João, que não era sinótico, sabe? Não dificuldade, mas falava, é um apêndice de fora. Mas depois eu tive um curso com o Bambambam do Evangelho segundo João e o Johannes Beutler. Pessoal, vocês vão ouvir aqui aviões passando. Onde eu estou, essa hora é a janela dos aviões, né? E esse Johannes Beutler me fez gostar. Ele e o Alberto Madi, que é um servita chamado Frade Maldito, também me ajudou bastante a gostar do Evangelho segundo João. Mas eu também gosto dos Atos dos Apóstolos, Alexandre. Me agrada. É bom também. Então a trinca Lucas, Atos, também gosto muito. Talvez por conta do Padre Boris, não sei. Pode ser que seja. Né? Mas, Alexandre, a gente está falando de teologia de libertação. Preste atenção, pessoal, porque faz muita diferença. Teologia de libertação, teologia e libertação, teologia com libertação, teologia da libertação, não é isso, Alexandre? Das libertações. E assim, a gente pretende, não significa que vai vir na sequência, muito provavelmente não. Fazer vários programas mudando só isso, não é? O de, o e, o da, o com, para ajudar você a compreender a teologia da libertação. Mas hoje a gente queria falar de teologia de libertação. Mas a primeira coisa, para quem quer fazer um trabalho sério, o que a gente está fazendo é algo mais sério, lógico, numa conversa, é a própria palavra teologia, né, Alexandre? Porque tem muita gente que fala assim, esses dias numa conversa alguém falou, teologia é o quê? Um discurso de Deus, sobre Deus, não é? Uma sabedoria sobre Deus, na verdade esse conceito de teologia já caiu por terra, né? Porque na verdade é uma tentativa de categorizar os saberes, né? Quando você fala teologia, é um discurso sobre Deus, biologia é um discurso sobre a vida, e logística é o quê? É o discurso sobre o Jadlog. Não cabe muito, né? São definições que... É o bom e velho problema de toda definição que tenta enquadrar as coisas e no fim a gente corre o risco de criar um preconceito. Mas eu acho que teologia, para além do discurso sobre Deus, o que não deixa de ser também é uma forma de você enquadrar a sua mente naquilo que é o fenômeno Deus, né? Então, o Logos aqui é a mente humana, né? Lógico que Deus não cabe na mente humana, mas de alguma maneira a mente humana é capaz de relacionar-se com a divindade. Então, a teologia, a gente pode encarar dessa forma, é esse lançar-se para Deus. Gostou, Pedro? Gostei. Olha, eu vou além ainda. Assim, me disseram, né, na faculdade agora recentemente, nos créditos teológicos, que há uma evolução da própria compreensão da teologia, não é? E ela passa, sobretudo, pelo fato de que é uma ciência da linguagem. Tem muita gente definindo isso na teologia fundamental. Acho problemático. Você acha problemático? Talvez você tenha visto isso em Roma, né? Mas se fala o quê? Que é uma ciência hoje da linguagem, porque ela interpreta, não é? Olha, eu achei interessante. Lógico que você tenta readequar o saber teológico frente à evolução e os questionamentos filosóficos de outros, né? E aí você readequa a teologia, tira um pouco o lugar de fala dela. Mas ele fala que é uma linguagem, é um estudo sobre a interpretação humana de Deus. Você acha isso problemático hoje em dia, não? Não, assim, pra mim parece um pouco aquela coisa, se você perguntar pra um cara que estuda direito, ele vai falar que a Bíblia é um livro de leis, entendeu? Pois é. Se você pergunta pro cara que estuda rituais, vai falar que a Bíblia é um livro de rituais. E aí me parece que quando os caras falam assim, a teologia é um estudo sobre a linguagem, alguém que estuda linguística que inventou isso daí, entendeu? Assim, o que se
se fala é que a teologia, hoje é uma ciência interpretativa do discurso humano sobre Deus e daquilo que Deus revelou-se ao homem, não é? Então, ela não vai dar nunca respostas fechadas, o que... Há quem diga que não é nem ciência, é pseudociência. Então, mas eu acho que é uma tentativa de entrar aí, não é? Por quê? Porque não há dúvidas de que o ser humano, ou boa parte da humanidade, crê. O que a teologia faz é tentar interpretar essa crença no mundo acadêmico, entendeu? E aí se parte desse princípio. Bom, é algo interessante, né? Você sabe qual era a definição de teologia no tempo dos padres da igreja? Quem era considerado o teólogo? Os catequistas. Não, eram os poetas. Era aquele que tinha a teologia mais alta, sabe? Então, dos evangelistas, João é o teólogo, porque é o que tem a linguagem mais poética. Sim. Então, eu prefiro, então, se é pra gente ficar com definições, eu prefiro a mais antiga do que essa daí, da ciência da linguagem. Olha, sendo ciência da linguagem, sendo a questão da poesia, sendo uma análise da experiência humana com a divindade, fato é que o livro do Êxodo, ele é uma síntese de tudo isso, né, Alexandre? Porque ele comporta todas essas questões na narrativa, sobretudo a narrativa até a saída do povo da escravidão do Egito rumo à Terra Prometida. Tudo isso compõe em si essa teologia e comporta essas três definições, né? Sim, e eu acho que é importante, né, nessa escolha que nós fizemos de falar de uma teologia de libertação, que nós estamos querendo frisar uma finalidade da teologia. Sim. Né? Não é esse da libertação não significa que a libertação é um objeto indireto Sim. da teologia, mas é o contrário, né? A teologia, ela tem uma função de libertar, e onde nós vamos ver isso mais cruamente, né? De uma maneira mais direta, eu diria visceral, que nos dá uma leitura, inclusive, para ler toda a Bíblia e toda essa história de uma tradição religiosa que é o judaísmo e, por consequência, o judaico-cristianismo. A teologia, ela pode ser encarada como este momento crucial na história de algumas pessoas onde Deus se revela e, a partir desse momento, este povo encontra um sentido para sua vida. Então, quando você pega Êxodo 3, isso está condensado. Não só em Êxodo 3, talvez se você voltar no Gênesis, talvez se você for ver a história do povo do exílio da Babilônia, isso se repete. É um ciclo, né? É um ciclo. Ou é sempre um povo que olha para uma situação e fala, pera lá, aqui parece que estamos vivendo algo que já vivemos. E qual a resposta que encontramos? E esse sempre encontrar resposta em Deus para uma situação crítica. Né? Sem contar que o Êxodo, como o Alexandre disse, só para reforçar, ele é episódio fundante da fé monoteísta, judaico-cristã e também muçulmana. Não há judaísmo sem a leitura do Êxodo. Não há cristianismo sem Êxodo e não há a religião muçulmana, o islamismo sem Êxodo. Ele é fundante, não é? O ponto de partida precisa ser esse. Lógico que você pode fazer o ponto de partida textual, a gente vai tentar fazer isso um pouco hoje, mas você também pode ter o ponto de partida histórico textual. Algo que tem gente que... Você sabe que... Olha, esses dias eu vi... Há uma galerinha na igreja aí, não é, de um traço, de novo, mais conservador, que não gosta de método histórico crítico de análise das Sagradas Escrituras, não. Calcule. Desconfio que esse povo não gosta nem de... Não gosta de ler, não gosta de ler a Bíblia, então. Exato, não gosta nem Não gosta de estudar, porque, pelo amor de Deus, você criticar, fazer... Olha, bicho, não dá, né? Mas é necessário pegar o livro do Êxodo e tentar fazer uma leitura histórico-crítica. Pega as notas de rodapé da sua Bíblia em casa. Geralmente tem indicações boas, não é, Alexandre? Pega a Bíblia Desenterrada. Não é um livro barato, mas é um livro bom. É do, acho que é Rubinstein, ou Finkelstein, alguma coisa assim. Olha quem chegou aí! Olha quem chegou aí! Oi, Alice! Ela não vai ouvir. Fala aqui, ó, o tio Pedro tá falando com você. Oi, Alice! Oi! Fala, oi! Tá com vergonha. Oi, Alice! Tá prestando atenção, atentamente. Que bom, que bom. Mas falava, como eu dizia, aritmética.
Chegou, Renata. Beijo, Renata. Vamos lá que eu vou dar um beijo. Tá te mandando beijo. Um beijo, né? Isso tudo vai pro ar, hein? Minhas costas vão vir. A Renata falou que ela virou as costas, a Alice correu. Ligeira, rapaz. Tá vendo? Ligeira. Tá vendo como que é o êxodo? Esse é o êxodo. Perfeito. Perfeito. Porque, baseado no livro, no método histórico crítico, Alexandre, há uma questão que é de suma importância para entender o êxodo, que é o fato de que havia um povo escravizado, não é? Rapaz, Eu acho... isso é um dado histórico inconteste, Sim. né? E que se repete na história da humanidade e que um povo consegue transformar este dado em teologia. Sim. E outra, né, Alexandre? Porque assim, vamos lá. Agora... tem algumas minúcias no fato do povo ser escravizado. Porque o texto original, né, Alexandre, fala de um povo descendente de Jacó, né, e que se instalam no Egito, ficam numerosos, aí são escravizados e depois vem Moisés e é chamado para libertar esse povo. Até aí. E o trecho, né, 378, é talvez um dos mais belos em que Deus fala, eu ouvi e por isso eu vou descer. Sim. Esse é o sentido central do êxodo. Tem gente que acha que é a travessia do Mar Vermelho, né? Tem gente que acha que são as pragas. Assim, e como estão conectados. Sim. Né? Mas tudo começa aí, não é? Sim. Tudo começa aí. E que havia um povo escravizado. Agora, era o povo de Jacó? Galera... O texto diz que sim. Há historiadores que dizem que o Egito tinha escravos de tudo que era canto. Perfeito, perfeito. Olha, eu acho que é mais bonito, Pedro, quando a gente entende que, de repente, até tinha lá alguém, né, do povo de Jacó, geneticamente falando, mas que, junto com essa parentela de Jacó, outros tantos se juntaram e talvez até depois, né, depois da saída do Egito, outros tantos também se juntaram e estes que saíram numa primeira leva do Egito não tinham medo e nem por que dizer para outros fugidos vão embora porque nós somos diferentes, mas ao contrário, disseram, bom, se vocês eram escravos, nós também éramos, então vamos ficar todo mundo junto aqui, agora vocês vão fazer parte da nossa família também. Sim, porque há quem diga, né, que se houvesse uma grande fuga em massa no Egito, isso seria registrado. Mas há quem diga, mas você acha que eles vão registrar uma derrota desse tamanho? Então, a história conta as suas versões, não é? Então, vamos lá, cada um pode contestar as coisas por esse ponto de vista. Mas é um pouco de consenso entre historiadores que este povo escravizado, como disse o Alexandre, foi vivendo uma experiência de liberdade, atribuiu, e essa beleza de quem sofre, atribuir a Deus a sua libertação. Foi Deus quem nos libertou. E no encontro desse povo, olha, vem cá, vem ser minha família também. Somos a família dos libertos. Não é? Exato. Esse povo tenha construído, então, a sua experiência com Deus. Ou a sua descoberta da divindade. Aí você... E não tem problema, Pedro, em relação a isso, mano. E como isso volta, né, na história deste povo. Sempre que eles caminham, chegam num auge até civilizatório, ou chegam numa etapa lá de sua história, acontece alguma reviravolta e eles percebem que se deram mal. E aí, quando eles param para olhar para essa situação, eles percebem que, mas espera lá, cá estamos escravizados de novo. Sim. Cá estamos cativos mais uma vez. E aí é que eles percebem, nós precisamos voltar para Deus, nós precisamos perceber onde foi que nós erramos e fazer a correção do curso. Né? E é por isso que é um povo de libertos, mas é um povo que faz a experiência primeiro do cativeiro para experimentar a libertação. E eu acho que isso é muito importante, Pedro, porque nós vivemos em tempos que se fala muito de liberdade. Né? Tem gente que se diz até liberalista, neoliberal, né? que prega um liberalismo que não sabe nem o que é.
Só que muitas vezes o liberalismo, ele é entendido como um não ter normas. Sim. Um poder se fazer o que quer, né? E isso não tem nada a ver com a experiência do povo de Deus. Porque, Pedro, no fim, só dá valor para a liberdade quem foi libertado. Sim. Quem recebe a libertação ou a liberdade de mão beijada, cedo ou tarde, vai se entender cativo de alguma maneira. Sim, sem dúvida. Porque faz o mau uso da liberdade. Então, para você fazer a experiência verdadeira da liberdade, você tem que fazer a experiência seminal da libertação. E aí, para quem tem fé, essa tem que ser uma experiência teológica, né? Uma experiência com Deus. Perfeito. Vamos perder uma graninha, a gente já volta, não? Vamos! Não precisa ser herói para lutar pela terra, porque quando a fome dói, qualquer homem entra em guerra. É preciso ter cuidado para evitar essa luta, pois cada pai é um soldado quando é o pão que se disputa. Se somos todos irmãos, se todos somos amigos, basta um pedaço de chão para a vitória do trigo, basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão. Basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão. Há planícies que se somem desde o horizonte ao rio, e a vida morre de fome com tanto campo vazio. Ao longo destas porteiras, destas Marias sitiadas, a ambição ergue trincheiras contra o sonho das enxadas. Se somos todos irmãos, se todos somos amigos, basta um pedaço de chão para a vitória do trigo, basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão. Basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão. Se somos todos irmãos, se todos somos amigos, no episódio de hoje nós estamos falando de teologia de libertação, uma teologia intencional, ou uma forma de você conhecer uma divindade, né, que atuou na história de um povo. E nós falamos bastante sobre a identidade deste povo, que fez a experiência do cativeiro e fez a experiência dos libertos, né, se descobriu liberto. Mas nós também não podemos deixar de falar, Pedro, daquele
daquele que os libertou. Sim. Que é a outra ponta da história. Sim. Que foi Deus, que é o Deus que se revela para Moisés lá na sarça ardente, que é o Deus que tira este povo do Egito pelo Mar Vermelho, que alguns dizem assim, como é o seu nome? Ele diz, eu sou aquele que sou. Essa frase enigmática, que pode ser lida também na chave dos versículos 7 e 8 do capítulo 3 de Êxodo, né, não, Pedro? Eu sou aquele que sou, na minha interpretação, ela vai muito mais naquilo que, assim, eu sou aquilo que eu faço. Uhum. Há gente que diz, não, é uma afirmação filosófica, não é? Eu sou aquele que que existia e tal. Não, na minha cabeça, não é? Eu fico com essa interpretação. Deus diz assim, eu sou aquilo que eu faço, não é? Uhum. E quer queira ou quer não, isso dá muita credencial para Deus. Como isso tem que dar muita credencial pra gente, não é? Quem é você? Ora, eu sou aquele que eu sou, e sem pretensão. Eu sou filho, sou pai da Alice, né? Eu tô dizendo assim, no seu caso, Alexandre, né? Uhum. Faço isso, faço isso. Eu sou tudo isso, não é? E Deus diz exatamente isso. Vocês não precisam saber meu nome. Eu sou o que eu faço. Lógico que é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele mesmo diz isso, não é? Mas aí, a chave da compreensão de quem é esse Deus, o Deus do Êxodo, está no versículo 7 e 8, não é? Na verdade, a compreensão da própria revelação de quem é Deus. Porque Deus, quando ele diz, eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele diz, eu vi a aflição do meu povo que está no Egito. Eu ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores e eu conheci as suas dores. E aí segue em frente, né? Portanto, eu resolvi descer para livrar esse povo da mão dos egípcios. Aí depois vem, para subir daquela terra a uma terra boa e larga, e aí vem toda a promessa da terra prometida. Mas o miolo da compreensão de quem é o Deus desse povo está aí, nesse 7 e na parte primeira do 8. Perfeito. Eu acho interessante que eu já ouvi falar que na mentalidade antiga, você saber o nome de alguém, sobretudo de um ser sobrenatural, dava poder sobre esse ser sobrenatural. Então, dizer o nome seria a mesma coisa de se deixar prender, né? E quando Deus fala, eu sou aquele que sou, é quase como dizer assim, você não precisa saber meu nome, porque eu não posso ser preso, né, nesse jogo de amarras que a linguagem traz. Sim. E isso é interessante, porque o Deus que não se deixa prender é exatamente o Deus que quer libertar, né? Então, vocês não vão me prender e eu não vou prender vocês, né? Eu sou aquele que sou, é o libertador completo, porque Deus não cabe dentro, né, das amarras linguísticas, das amarras conceituais e qualquer amarra que nós queiramos colocá-lo. Aí eu concordo com você com eu sou aquele que faço. Sim. Porque eu sou aquele que sou é também aquele que se apresenta quase como se Deus estivesse falando para Moisés, vem aqui, a gente está se conhecendo há 5 minutos. Você já quer mandar em mim? E mais ainda, olha o projeto que eu trouxe para você aqui. Já falei da onde é que vocês vieram, já falei para onde é que eu vou levar vocês. Isso é o que eu sou, né? Eu sou o libertador também, porque já libertei lá atrás, libertei o pai Abraão, libertei o pai Isaac, libertei o pai Jacó e vou continuar libertando vocês. Então, é aquilo que o Pedro falou, é o que Deus faz, é o que vai corroborar esta relação de Deus com o seu povo. E aí é que está, né? E a beleza toda destes 2 versículos eu vi o sofrimento, né? Eu me compadeci daqueles que estavam presos. E essa é a relação de Deus com todos, né? Se você pudesse definir qual é o Deus dos cristãos, o Deus dos judeus é exatamente, né, uma definição que não prende essa. É um Deus que vê o nosso sofrimento, porque é um Deus próximo. E isso o distingue de todas as outras divindades daquele tempo. Ou talvez não distinga tantos, porque para quem crê,
porque se o cara cresce em Amon-Ra, certamente Amon-Ra o libertaria também, né? Pra quem cresce em Zeus, o libertador era Zeus. Sim. Então, para aquele que consegue sentir Deus próximo, é o suficiente para ter uma experiência autêntica de Deus. Eu vou cutucar a ferida, Alexandre, porque você falou aí, poderia ser Amon-Ra, poderia ser Zeus, porque há autores que chegam muito perto disso que você está falando, no sentido de que são pessoas diferentes, de culturas diferentes, que conhecem a liberdade, se encontram lá como família, aquilo que o Alexandre diz, e diz, quem me libertou foi Deus. Quem é o seu Deus? Ah, o meu Deus é esse. E aí que a narrativa do Êxodo, e isso é consenso em sérios estudantes de Bíblia, em gente séria, de que há ali, pelo menos na travessia do Mar Vermelho, duas narrativas, que pode ser a congruência, não é? Ou a mescla de duas narrativas diferentes, de culturas diferentes, de tempos diferentes, até não de divindades, mas de experiências de Deus diferentes. E só para colocar um pouco mais de tempero nisso que o Alexandre acabou de falar, não é? Mas eu acho também, Alexandre, que o Deus desse povo era o Deus de um povo escravizado, naturalmente escravizado. Porque aí a galera que não gosta do método histórico crítico e adora fazer aliterações com a Bíblia, dizem assim, não, mas hoje em dia a escravidão é outra, não é? A masturbação é hoje... Eu vou já lá falar o português claro, né? Já que nem eu nem você existe, né? Isso é um... Como é que fala? Eles falam assim, isso aí é uma prisão que você tem que pedir essa libertação. E aí eu falei, a masturbação joga pra causar logo de vez, né? Pra quem tava dormindo, acordou agora quando veio essa... O quê? Né? Acordou. Dessas libertações, não sei o quê. Mas não, cara. Fala-se de um povo escravizado por uma superpotência, né? De uma superpotência, de um baita governante que era um deus também, o faraó, que transformava esse povo em escravo. E o que Deus faz, ele faz na materialidade da história. E é engraçado que eu vou falar isso, não é? Eu vou ser obrigado a falar isso, não é? Que tem gente que odeia que se fale de materialidade da história e teologia da libertação, mas o exemplo fundante é Deus agindo na materialidade da história. E assim, é concreta a ação. É um Deus que tira o escravizado, o pobre, o favelado, vamos aí usar outros, o periférico, o morador em situação de rua, tira de um sistema de escravidão e coloca para que ele possa rumar, caminhar e tentar conseguir viver a sua terra prometida. É concreto isso. E aí dói quando tem gente que não gosta da concretude dessa aplicação na vida hoje em dia, né? Mas, assim, eu dei risada alto e gostosamente quando você deu o exemplo, porque me parece muito evidente isso. Quanto mais subjetivo é o cativeiro, como tem gente que vai ser escravo da fofoca, sim, né? Eu sou escravo do fazer as unhas. Do olhar. Do olhar. Quanto mais abstrato é o cativeiro, mais abstrato também é o Deus dessa pessoa. E você vai criando uma superficialidade na fé que, na verdade, torna essa fé inócua no mundo que se vive. Então, são pessoas apegadas àquilo que é terreno, àquilo que tem de material, exatamente porque o seu espiritual é muito espiritual, né? É algo muito que se perde mesmo na bruma das palavras. E o contrário, como Pedro disse, ele é muito válido, né? Quanto maior quanto mais real, mais pesado, né? Quanto mais peso tiver o grilhão, mais Deus é concreto, porque precisa ser, né? Porque se esse Deus não se concretiza, se ele não é capaz de quebrar os grilhões, então ele é um Deus inócuo. Sim. E ele é um Deus fraco. Sim. E ele é um Deus que, via de regra, não merece ser nem adorado e nem conhecido. Olha, Alexandre, há uma crise de fé hoje entre os que creem, e você sabe disso tanto quanto eu, no geral, no tanto que a gente sentou e ouviu gente. Sobretudo, há uma crise de fé muito real entre os jovens, que não conseguem encontrar concretude de Deus na vida.
Por quê? Porque são catequizados e ouvem pregadores e catequistas que usam isso que o Alexandre falou. Deus é um Deus que combate males que são assim muito, como é que você disse, Alexandre? Subjetivos, não, né? Subjetivos, abstratos. Muito abstratos, muito subjetivos, não é? E faz com que a experiência dessas pessoas com Deus não se dê na concretude, se dê no crime e castigo, no vigiar e punir, mas também naquilo que é o abstrato e não o real, o tangente. Você sabe disso tanto quanto eu. Hoje em dia, há, entre aqueles que creem, uma fé extremamente superficial, de gelo finíssimo, que não é capaz de dar suporte real à vida das pessoas. Porque falta verdade, falta clareza. Mais do que isso, já falei, né? É extremamente superficial e distancia muito mesmo daquilo que é o Deus do povo escravizado de Israel, da concretude da vida. Então, assim, eu não tinha pensado nesse prisma, dessa questão da abstração, de quanto mais abstrato o pecado, ou aquilo que é a escravidão, vamos assim dizer, mais abstrata é a relação dessas pessoas com Deus. E isso olha, Alexandre, bala no alvo, viu? A gente poderia escrever um artigo sobre isso e publicar, quem sabe, não é? Bora. Vamos. Deixa você terminar a tese. Quando eu ganhar meu título, a gente pode escrever vários, não é? Mas, assim, isso é muito verdade. E isso diz respeito também, Alexandre, a essas diferenças, não é? Daquilo que é a experiência do povo com Deus. E isso diz muito respeito à experiência do povo com Deus hoje, ou quem é o povo de Deus hoje, não é? Porque existe esse povo que vive uma relação abstrata, distante, longe, é o Deus que não quer que eu, sei lá, né? Que eu não faça unha, é o Deus que não quer, é o Deus das comezinhas diárias, é um Deus Big Brother, enquanto Deus tem problemas muito maiores, por exemplo. Hoje em dia, Deus não está preocupado se você comeu a mais, não é? Em tempo de quarentena porque estava ansioso. Certeza que Deus está mais preocupado com um monte de pobre, negro, que está morrendo aos borbotões espalhados pela cidade nesse tempo. Entende o peso da medida? Não é que você não é importante para Deus, mas é essas experiências de povo de Deus, né, Alexandre? O livro do Êxodo nos mostra muito que há uma relação com Deus que ela aparece muito hoje e ela é muito perigosa. E voltar ao Êxodo é importante porque te ajuda a escapar desse tipo de relação. Por quê, Pedro? A gente vê hoje em dia muita gente falando assim, o meu Deus, né? E quando usa esse pronome possessivo, até me arrepia, sabe? Porque eu não posso ter um Deus. Deus não pode ser minha posse. Eu não posso me apossar de Deus. Porque quando eu falo o meu Deus e eu tenho que defender o meu Deus, como eu defendo o meu time, a coisa já começa a complicar. Ou como eu tenho que defender o meu presidente. Sim. Ou o meu candidato. Ou o meu candidato. Eu tô numa relação que ela não é uma relação com o Deus real, o Deus verdadeiro. É a relação com a egrégora que eu fiz de Deus. E essa eu tenho que defender mesmo porque ela é fragilíssima, né? E olha só o que Êxodo nos ensina. E pra mim, isso tá lá. E tá na Bíblia toda. Eu não falo de Deus, o meu Deus, mas falo do Deus que cuida do povo ao qual eu pertenço. Então eu pertenço a um povo e esse povo pertence a Deus. A pertença é reversa, né? E esse jogo de linguagem, ele não pode ser só um jogo de linguagem, ele tem que ser de fato algo introjetado na nossa mente, no nosso coração, né? Por isso que se eu entendo que eu faço parte de um povo de libertos e este povo é posse de um Deus, como pintinhos debaixo da asa da galinha, para usar a figura de linguagem do profeta. Então, a teologia, Pedro, uma teologia sã, só pode ser uma teologia que liberta, né? Só pode ser uma teologia de libertação. Sim. Ou é isso, ou é uma falsa teologia, né? Sendo assim, ou você está atrás do reconhecimento de reconhecer os seus irmãos que estão presos, que precisam encontrar
buscar vias de emancipação, ou você está cultuando um Deus falso e está se deixando embebedar por uma teologia, talvez egoísta, talvez que dá prosperidade, talvez que só leve em conta o seu mérito próprio. Talvez se esteja vivendo o ópio do povo. Exato. Né? Olha, eu não tinha lembrado desse camarada, Sim. mas eu acho que cabe. Talvez aí esteja vivendo de fato o ópio do povo, porque se torna um refúgio tão somente para os meus problemas. É isso, né? E é uma relação subjetiva e há uma dificuldade. A gente falou lá no começo de definir qual o seu livro favorito das Sagradas Escrituras, mas também tem, Alexandre, porque eu acho extremamente incômoda essa pergunta, quando Jesus pergunta aos discípulos, e vós quem dizeis que eu sou? Quando fazia homilias, eu sempre dizia, essa pergunta é por demais inquietante, porque se as pessoas vão na igreja, qual a resposta que elas vão dar que não seja A, nem muito técnica, B, que não seja o símbolo niceno-constantinopolitano também, né? Mas que não seja, que seja uma resposta que brote verdadeiramente de uma experiência com Deus. Dom Cláudio falava isso. Há muita gente hoje nas igrejas que não fizeram uma experiência real com Deus, porque talvez não tenham vivido essa experiência de povo de Deus, e mais do que isso, de um Deus que é capaz de, com o seu braço, mudar a história. Não é? Esse é um problema desse tempo. Esse é um problema. Por isso que eu falo, nós vivemos uma crise de fé, porque, assim, não é uma crise de fé que as pessoas não têm fé. E eu não estou falando que tem fé melhor ou pior, ou quem tem maior ou menor fé. A gente não pode nunca jamais dizer isso. Mas é uma época de crise de fé porque as concepções que alguns pregadores estão colocando de Deus na cabeça do povo, elas vão levar a um beco sem saída ou a uma vida que uma hora vai cobrar, a pessoa vai falar, cara, eu não deveria ter feito nada disso, né? Não tô vendo serventia. O Jorge Mário Bergoglio, ele insiste muito na expressão periferia existencial, né? Que é muito interessante retomar lá aqueles relatos que você trazia do povo do Heliópolis, que mora na periferia, mas está centrada naquilo que é importante, né? Que sabe muito bem aquilo que é o cerne da fé, e que você pode ter gente muito bem estruturada, gente muito bem, inclusive, erudita, com a cabeça iluminada pra caramba, mas que tá vivendo numa periferia existencial. Sim. Ou seja, a sua existência não aponta para um cerne, né? É uma existência sem sentido, não é centrada, sim, não tem algo que lhe mostre um norte para onde ir. E eu acho que essa é a crise de fé, porque cedo ou tarde essas pessoas percebem, mas espera aí, onde é que a minha fé tá me levando? Sim. Ou não está me levando a lugar nenhum? E o mais interessante de tudo isso, eu acho, Pedro, que se essas pessoas vão buscar em si mesmo, ou até mesmo em um discurso teológico, ou num guru religioso, seja ele qual for, ele até pode encontrar alguma consolação, mas não faz essa experiência real. E quando ele se aproxima do sofrimento do outro, aí é que essa experiência verdadeira e pessoal com o Deus apresentado no Êxodo, aí sim, nessa situação, é que ele pode de fato dizer, agora eu tô encontrando sentido, agora parece que as coisas estão entrando no eixo. E é louco isso, sim, né, Pedro? Porque nos dias que nós estamos vivendo, tudo aponta pro outro lado. É a galera querendo voltar pro Egito, Alexandre. Faz o seu corre, faz aí o que você precisa ser, o que tiver que ser feito pra se dar bem, que você vai resolver todos os seus problemas. E quando, na verdade, a experiência seminal do povo de Deus é exatamente o contrário. Mas eu vejo que a escravidão se tornou uma religião também, viu, Alexandre? Explique mais. Assim, essas aberturas... Teologia da escravidão. Então, pra gente falar de libertação, já caminhar pro final, né? Mas, assim, por exemplo, é meio espantoso, sabe? Peraí, você não tá falando daquele povo que usa uma correntinha no braço, não, né? Não, eu não quero brigar com essa turma.
Não, no sentido de escravidão, porque reabriu a economia. Está tentando reabrir essa economia aqui em São Paulo, né? A gente é de São Paulo, vários lugares. Ah, sim. E aí você vê lá as filas para entrar nos shoppings, né? E nos centros comerciais, e nas lojas e tudo. E aí eu li uma matéria que os comerciantes, os donos de lojas disseram, não, o povo não tá vindo comprar não, o povo só tá vindo, né? Olha só. Cara, dá um aperto no coração isso, bicho, porque você teve uma oportunidade de viver uma verdadeira libertação, né? Se libertar de uma série de coisas, do consumismo, retraçar prioridades, laços, pessoas, mas não, a galera, né, tá voltando cegamente ao mesmo esquema, a mesma corrida dos malucos, entende o que eu tô dizendo? A escravidão também virou uma religião, o consumismo, é uma escravidão, né? Sim. Virou uma religião do nosso tempo, cara, eu preciso ir no shopping, não, eu preciso ir pra ver, porque eu não é uma crise de abstinência, eu não tô conseguindo ficar longe. Cara, é viver uma escravidão, e a escravidão se tornou religião também, não é? E claro, que com certeza, eu diria que isso também é desde os tempos lá do Egito. Sim. E há quem... Eu tenho certeza, Pedro, que quando Moisés começou a fazer a agitação lá, né, e é importante lembrar, Moisés estava no topo da cadeia alimentar. Era, né? Do palácio. Né, era ministro. Exato, né? Se, assim, a origem dele era do povo escravo, só que ele chegou lá em cima e ele fez o caminho de volta e falou assim, gente, ó, lá em cima é escuro, é um breu, é um beco sem saída e eu vim aqui pra mostrar pra vocês uma saída que parece ser impossível, mas porque Deus tá do nosso lado, vocês vão ver que é possível. E eu tenho certeza, Pedro, que teve gente que falou assim, o quê? Nada, eu vou aqui trabalhar as minhas 18 horas por dia, sem problema. É como minha cebolinha. Como minha cebolinha aqui e tenho uma caminha de palha pra deitar. No final de semana eu vou dar um rolê lá na feira. Né? Vou beber uma cerveja, porque no Egito já tinha cerveja, viu? Mas era quente. Sim, uma escolzinha. uma glacial. E ficou por lá, né? E você imagina, um filho de Abraão que fez a escolha por ficar no Egito e com certeza não entrou na história, né? Não entrou pra história, ficou à margem da história. Então, não há dúvidas de que isso aconteceu e dá pra imaginar a dor no coração de Moisés, né, Alexandre? Também de falar, cara, não faz isso, mano, não faz isso, né? Eu acho que é um pouco a dor no coração que a gente sente vendo isso. Alexandre, eu acho que cabe ainda muito rapidamente falar, então, de libertação. Eu acho que a gente já falou muito sobre isso, né? Mas de maneira pontual, já que a gente tá falando de teologia, agora terminar falando de libertação, né? Sim, eu acho que a gente já até falou bastante. Também. A libertação aí é um programa de vida. Ah, perfeito. E eu diria que é a única alternativa para quem acredita nesse Deus verdadeiro que a Bíblia fala que Jesus nos apresentou como Pai. Ou você entra na dinâmica da libertação de Deus, ou você promove a libertação para os demais, para os seus irmãos, ou você não sabe o que é libertação, não sabe o que é liberdade, e muito provavelmente, desconfio eu, que você também não sabe quem é Deus. Eu acho que este binômio escravidão-libertação, ele é fundamental para entender a própria relação com Deus e para encerrar, né, aquilo que o Alexandre já dizia, este processo é um processo diário. Viver a fé em Deus, viver a fé em Deus é viver um processo... viver um affair com Deus. Viver um affair com Deus, boa. Também, né? Diariamente, né? É viver uma libertação quase que diária. Cuidado com discursos que tentam te extrair do mundo. Libertação não é sair do mundo, mas é caminhar nele, sabendo de verdade aquilo que pode te libertar ou te escravizar. Deus não tirou o povo do mundo, tirou da escravidão, e acho que aqui cabe uma última coisa, Alexandre. Tirou da escravidão e deu a eles a responsabilidade de viver a liberdade. E neste caminho de se viver a liberdade, esse povo soube viver bem, mas quase sempre também conseguiu viver mal a experiência da liberdade. E preferiu a escravidão à liberdade. Chorou depois de liberto com
saudade da escravidão. Então, é um processo, sim, como disse o Alexandre, diário. Libertar-se, ou melhor dizendo, deixar que Deus nos liberte. Eu não tenho mais nada para falar, Alexandre. Eu só vou reforçar isso mesmo, Pedro, que para mim isso é muito importante. A gente não fala de teologia da liberdade, pura e simplesmente. Nós não falamos da liberdade como algo dado ou ontologicamente, o homem é livre, pronto, acabou. Talvez seja, né? Há quem diga que o homem é inclusive condenado a ser livre. Mas eu acho que o homem ou ele luta dia a dia por libertação, e aí talvez caiba pequenas libertações, como da masturbação, como do consumismo. Sim. Mas, sobretudo, é importante você se sentir parte do todo e ajudar para que outros não sofram as grandes mazelas, né? Eu acho que se é pra gente estar num constante processo de libertação, nós não podemos ficar presos num processo egoístico eu tenho que ser livre, cada vez mais livre a cada dia, pra um dia dizer, não, agora sim eu estou pleno, estou do jeito que eu deveria estar, né? Mas é um processo contínuo, mas é um processo também conjunto. E é por isso que nós estamos aqui, né, Pedro? Tamo junto. Por isso que é uma conversa, porque se fosse um monólogo, a gente estava fazendo tudo o contrário. Já tinha acabado meia hora atrás, né, Alexandre? Ou há meio ano atrás. Exato. Olha, a gente queria agradecer muito você que ouviu, você que conseguiu chegar até aqui, você que compartilha, você que vai compartilhar a primeira vez, obrigado, não é? E é assim, pouco a pouco nós estamos falando sobre teologia da libertação. A gente já vem dizendo isso, e nas conversas antes de gravar, eu e o Alexandre falamos, é um tema que a gente gosta tanto, que a gente quer esticar o máximo, para quando você chegar no final, a gente falar, chega, a gente não tem mais nada para falar de teologia da libertação, você entender gente de dentro falando de maneira séria sobre um assunto que muita gente por aí fala de orelhada ou só sobre um ponto de vista. Eu fico por aqui, você tem mais alguma coisa para dizer, meu irmão? Só isso, agradecer a todos vocês que continuam nos ouvindo, que estão chegando, a casa é de vocês, não esqueça de mandar o seu e-mail no conversaconosco@gmail.com e conferir tudo isso e muito mais lá no umaconversa.com.br. Pedro Luiz, um beijo. Um aperto de mão, meu irmão, e um abraço. Falou, um abraço.